Boa tarde. Sejam muito bem-vindos à primeira jornada de estudos e práticas em psicologia e saúde. Este evento é uma realização do Laboratório de Estudos e Práticas em Psicologia e Saúde, LEP Saúde, vinculado ao Programa de Pós-Graduação, PPG, da Universidade de Fortaleza. É com grande satisfação que recebemos cada um aqui presente e temos orgulho de ressaltar a natureza gratuita e aberta ao público do evento. Nosso compromisso é não apenas promover conhecimento acessível, mas também estreitar os diálogos entre a universidade e a sociedade. Antes de dar início à nossa programação, gostaríamos de dar alguns avisos. Em breve, o programa de pós-graduação em Psicologia da Unifor abrirá vagas para o mestrado e doutorado. Se você está se graduando ou já é graduado e busca iniciar uma pós-graduação, fique de olho nas redes sociais do laboratório, @lebsaúde, para acompanhar as informações e não perder as inscrições. Você pode acompanhar as notícias do Lab Saúde no nosso Instagram. A presença da palestra será por QR Code disponível. Então, por favor, quem puder já colocar o QR Code. E ao final da palestra também a gente vai colocar o QR Code. Tenham atenção aos dados, pois será gerado certificado automático. Caso poste fotos, marque nosso Instagram. A gente adora ver vocês marcando e postando. E a seguir, teremos um diálogo sobre cuidados paliativos oncológicos e o óbito no domicílio, uma abordagem interdisciplinar. O tema propõe uma reflexão sobre o cuidado integral de pacientes em situação de adoecimento avançado, destacando a importância do trabalho conjunto entre diferentes profissionais da saúde. Falar em cuidados paliativos é reconhecer a necessidade de aliviar o sofrimento, promover qualidade de vida e oferecer suporte também à família. A discussão sobre o óbito no domicílio amplia esse olhar, abordando desafios éticos, clínicos e emocionais envolvidos nesse processo. A temática reforça a relevância da interdisciplinaridade e do papel da psicologia no acompanhamento e o acolhimento nesses contextos de cuidado. Para esse momento, contaremos com a mesa interdisciplinar e convidamos para compor a mesa Daniele Feitosa, psicóloga, graduada em psicologia pela Universidade de Fortaleza, especialista em cancerologia na modalidade residência pela Escola de Saúde Pública do Ceará, especialista em cuidados paliativos pela Faculdade Unileia, mestre em psicologia pela Universidade de Fortaleza, psicanalista, psicóloga da equipe de cuidados paliativos da Unimed Fortaleza e professora de graduação em psicologia no Centro Universitário Cristos. Seja bem-vinda. Também convidamos para compor a mesa Patrícia Gadelha, assistente social, graduada em Serviço Social pela Universidade Estadual do Ceará, especialista em gerontologia pela Universidade Federal do Ceará, especialista em cuidados paliativos pela Universidade Estadual do Ceará, atua na área da saúde na modalidade home care e no hospital, assistente social do Serviço de Cuidados Paliativos da Universidade de Fortaleza, e membro do Comitê de Serviço Social da Academia Nacional de Cuidados Paliativos e vice-presidente multi da Academia Estadual de Cuidados Paliativos. Seja bem-vinda. E, por fim, convidamos Maria Claudiana Teixeira, enfermeira, graduada em enfermagem pela Universidade de Fortaleza, especialista em cuidados paliativos pela Universidade de Fortaleza, enfermeira da equipe de cuidados paliativos Unimed Fortaleza e enfermeira da unidade de pronto atendimento. Seja bem-vinda. Boa tarde. Vocês não sabem como eu estou feliz em trazer essas mulheres aqui do meu lado, né? Muito orgulho de vocês e, na verdade, orgulho também de outras que estão ali sentadas, que eu vou agradecer desde já a presença. Dr. Cláudio Pinheiro, médico de cuidado paliativo, paliativista. Jéssica, psicóloga, minha alma gêmea. Luana, enfermeira, também fazem parte do nosso serviço, estão aqui para abrilhantar ainda mais essa tarde. Muito obrigada. Professora Cíntia, muito obrigada pelo convite. Ícaro, né? Muito bom ver as pessoas que a gente tem orgulho, né, de fazer parte da nossa história. Então, muito obrigada. A gente espera que esse tempinho que a gente vai ter aqui conversando agregue na formação de vocês profissionalmente e pessoalmente também, tá? Então, vamos lá. Para baixo. Primeiro, eu queria apresentar um pouquinho de quem nós somos, né? Gente, para mim é tão difícil falar sentada. Eu posso falar em pé? Tem um problema.
problemas. Vou falar aqui. Primeiro, né? Quem nós somos? Nós somos um serviço composto de 3 equipes, né? 3 médicos, 3 enfermeiros, 2 assistentes sociais e 3 psicólogas, né? Dani, por que você vai começar por aí? O nosso tema, ele é muito complexo, né? Tu pode voltar só o tema, por favor? É para cima? Não, a gente é a equipe interdisciplinar, a gente faz isso mesmo. Pronto, o nosso tema é cuidado paliativo oncológico e o óbito no domicílio, uma abordagem interdisciplinar. É um tema extremamente complexo. E aí o nosso pensamento foi que nós estivéssemos aqui como nós estamos todos os dias no domicílio, conversando, dialogando e construindo um plano de cuidado. Nesse caso aqui, a gente vai estar construindo um encontro, né? Mas de forma interdisciplinar. Então, para que a gente possa falar, porque a minha voz não é só minha, a minha voz é da Jéssica, a minha voz é do Alisson, que está lá no serviço, a minha voz é da Bruna, que esteve no serviço, a minha voz é da Mirlane, que já fez parte do serviço da Unimed. Então, a minha voz são de todos os outros psicólogos que já atravessaram esse serviço e têm um olhar para cuidados paliativos. Então, nós somos quem, né? Quem nós somos? Nós somos esse serviço composto de 3 equipes, 2 equipes pela manhã e 1 equipe no turno da tarde. Cada equipe acompanha cerca de 90 pacientes no domicílio, né? É um número muito considerável, pensando que são pacientes de alta complexidade. Alta complexidade não apenas física, mas uma alta complexidade social, psicológica, de necessidade de cuidados ali em todo o entorno do adoecimento. E sua grande maioria, né, em estágios avançados. Importante destacar que não acompanhamos apenas pacientes oncológicos. Então, nós acompanhamos vários pacientes com os mais variados diagnósticos. E aí é interessante esse número, né, que 70% dos nossos pacientes que são acompanhados, nós conseguimos acompanhar até o óbito no domicílio. Então, 70% desse quantitativo maior, a gente consegue fazer essa finalização, né, esse óbito em casa. É fácil? Não é, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E aí, gente, como o nosso tema ele afunila e ele desenha paciente oncológico, a gente precisa, antes de tudo, falar sobre a especificidade do diagnóstico. Por quê? Porque um paciente que é acompanhado pela gente e que tem um diagnóstico de uma doença neurodegenerativa, esse plano de cuidado ele vai se delinear de uma forma. Se o paciente ele é um paciente com algum tipo de demência, ele vai se delinear de outra forma. O paciente oncológico ele precisa também de um olhar singular, porque tanto os sinais como os sintomas de sofrimento e desse prognóstico, ele vai ser específico dentro do diagnóstico de oncologia. Está fazendo sentido? Balancem as cabeças. Muito bem. Então, eu coloquei aí porque, como o nosso tema ele é cuidado paliativo oncológico, repare que a gente está afunilando. Cuidado paliativo oncológico. Há uma especificidade desse cuidado até o óbito no domicílio. Por favor, Paty. E aí, de fato, quem é o paciente oncológico, né? O paciente oncológico é um paciente que ele tem um tempo determinado. Um tempo, quando eu digo um tempo determinado, não é tempo de vida, não. É um tempo antes mesmo do diagnóstico, de sofrimento, de angústia frente ao adoecimento, das fantasias relacionadas àquele tratamento, né? Eu costumo dizer, na verdade, eu repito isso muitas vezes, que o paciente oncológico ele tem um sofrimento nem sempre relacionado ao adoecimento em si, mas pelo cansaço frente ao longo tratamento. Então, são exames antes do diagnóstico, é tratamento durante o diagnóstico, recidiva em algumas situações, estadiamento para saber como esse câncer está. Então, hoje mesmo a gente escutou uma frase, né, de um familiar de uma familiar. Eu ainda espero pelo milagre, mas era uma paciente já crítica, com doença oncológica muito avançada, onde o esposo fala, eu já sei que não tem mais cura. E uma outra falando, eu sei que o milagre ainda pode acontecer. Por quê? Porque a gente não está falando do recorte do hoje, a gente está falando de todo o tratamento. Que ela teve uma melhora por um tempo, ela ficou bem por um tempo. Será que ela não ficaria bem novamente, mesmo com essa doença avançada? Então, o paciente oncológico, assim como os outros, eles têm sua singularidade nesse cuidado. E a equipe precisa estar atenta a isso. Tá? E aí essas oscilações da família, né? A família, muitas vezes, quando a gente começa a acompanhar, ela fala de um desejo, um desejo de um cuidado
focado em extremo em qualidade de vida e muitas vezes em diretivas a priori muito bem estabelecidas, né? Não, não quero tratamentos fúteis, não, não quero. E aí quando a doença vai avançando, esse processo, essa construção do plano de cuidado, ela vai oscilando, ela vai mudando, né? Ou então, não, eu quero óbito em casa, ou eu quero óbito no domicílio. Coisas muito fechadas e muito difíceis a serem decididas num primeiro encontro, porque o paciente oncológico, ele oscila, né? E aí a Claudiana vai falar um pouquinho sobre os sintomas, né, e esse cuidado no que tange à enfermagem. Brilha. Boa tarde. Eu vou falar um pouco da nossa experiência realmente no domicílio e dos principais sintomas que... Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Balance a cabeça. Os principais sintomas que a gente costuma controlar dentro do domicílio, né? Que os principais sintomas é dor, vômito, crises convulsivas, a gente trata muito em casa, dispneia, ansiedade, né? O paciente que tem insônia, né? Paciente que tem medo. Então, são muitos sintomas que a gente cuida dentro do domicílio e que não é fácil em muitos casos, né? Ainda tem as feridas, nós temos os sangramentos, né? Nós temos feridas tumorais, feridas que sangram, então sangramento é um caso difícil de controlar, porque até para a gente que é da área da saúde, se deparar com sangue, né, não é bom, não é fácil lidar com isso. Então, são esses desafios que a gente tem em casa. E, além desses desafios, para a gente cuidar de um paciente em casa, a gente precisa montar uma estrutura para cuidar dele, né? A gente, maioria das vezes, como a gente cuida até o final, a gente pega paciente poucas vezes no início da doença, que era o que era para ser, a gente já pega muitos pacientes com a doença bem avançada, com sintomas bem descontrolados, e a gente precisa montar uma estrutura dentro daquele domicílio, né? Então, a gente prepara corpo de técnico de enfermagem, a gente prepara a medicação, né? A equipe realmente é multi, a gente sempre anda de 4 para que o médico cuide dos sintomas físicos, né? A psicóloga dos sintomas emocionais, assistentes sociais dos sociais, né? E a enfermagem de tudo um pouco, né? E aí a gente monta essa estrutura com técnico de enfermagem em casa, dá suporte de oxigênio, de concentrador, de medicações, que precisa de um controle rigoroso nosso, né? A gente dispõe de morfina no domicílio, de midazolam, de fentanil, né? E aí a gente prepara tudo e a gente recorre, às vezes, a cooperativas, aos técnicos de enfermagem, que muitas vezes eles não estão tão bem preparados, porque nós ainda estamos falhos, né, na formação de pessoas para cuidar de paciente em cuidados paliativos. E aí, esses são os nossos desafios no domicílio. O que mais? A questão do odor, né, Clau? O odor da ferida oncológica. O odor. Também tem a questão do odor, que é uma coisa que muda não só com o paciente, mas com todos que estão dentro daquele quarto, né? Então, a gente tem que lidar com essas questões dos odores tanto de ferida, como o odor mesmo daqueles pacientes em fim de vida, né? Questão de banho, o cuidado, como é que eu vou cuidar desse paciente? Muitas vezes a gente não pode mexer muito no paciente, que a gente descompensa um sintoma, então a gente tem que recorrer a medicações que o médico deixou lá em prescrição, para poder conseguir mudar, mexer nesse paciente. E, às vezes, mesmo com medicações, não conseguimos. Aparecimento de lesões, né? Às vezes, eu tenho um paciente que tem um quadro de dor exacerbado, uma dispneia, e eu não consigo mudar. Então, não vou conseguir evitar que essa pele não rompa, que essa pele não abra uma lesão. E aí eu tenho que conversar junto com a equipe e os familiares sobre esses fatos que podem, sim, acontecer e que não é falta de cuidado. E é interessante porque, assim, quando a gente fala em oscilação, é exatamente isso. Imagine, você tem um familiar que está com um câncer grave, avançado, e que as terapêuticas curativas já não são mais, já não estão mais em pauta. São terapêuticas para controle de sinais e sintomas de sofrimento. Porém, esse paciente, ele vai agravando, a lesão vai agravando, a família vai ficando angustiada, a autoimagem do sujeito vai mudando e essa família também vai se sobrecarregando. Então, quando a Claudiana, né, quando a gente está lá
anorexia. Quando a Claudiana ela entra no quarto para fazer os cuidados, gente, cor mais linda. Quando ela entra no quarto para fazer esses cuidados, e que ela olha para mim, olha para a Patrícia e diz assim, gente, essa família não está conseguindo fazer a higiene oral, por causa de alguma lesão, por causa do odor que é forte. Então, ela fica lá... Porque tem medo de cuidar, né? Às vezes, tá ali... Uma coisa que eu olho muito é boca. As pessoas esquecem de cuidar da boca do paciente, né? Então, as coisas que eu sempre olho é a cavidade oral. Quando eu chego lá, tem crosta, porque o paciente está com oxigênio, está com a máscara, e a boca fica esquecida. As pessoas acham que não precisa mais cuidar, e precisa, porque aquilo ali causa um mal-estar no paciente, causa odor, né? Então, uma coisa que eu olho muito é isso. A questão de mudança de fralda, né? A gente precisa também mudar. Sim. A gente precisa se antecipar o que pode vir acontecer no domicílio. É engraçado que quando a gente vai montar um corpo técnico para ficar no domicílio, porque no domicílio tem o corpo técnico para controle de sintomas, e a gente ainda precisa de um cuidador, né? Que muitas vezes o cuidador é um próprio familiar ou uma pessoa contratada pela família. Mas quando a gente vai montar esse corpo técnico e informa a família que estamos formando essa equipe, eu sempre costumo falar, vai vir muitas medicações, né? Não porque ele esteja precisando, mas porque a gente está no domicílio, a gente não está como é no hospital, que eu sinto aqui uma dor, vou ali na enfermaria, no posto de enfermagem, peço uma medicação e é feita. Não, ali está só o técnico e a família, então a gente manda um monte de medicamento. Medicamento, assim, todas as medicações que estão na prescrição, que os médicos também já pecam em excesso, né, desse cuidado, de deixar de muitas medicações do que a gente acostuma ver no domicílio acontecer, para que essa família não passe, como a gente diz, perrengue. Exato. E isso entra, gente, na especificidade do diagnóstico também. Porque um paciente que está um paciente demenciado, ele vai evoluir de um jeito. O oncológico, ele pode sangrar do mais absoluto nada. Ele pode entrar num desconforto respiratório do mais absoluto nada. E, às vezes, a gente vive uma linha muito tênue, né? Um paciente, por exemplo, com câncer de cabeça e pescoço, que está ali beirando a necessidade de um traqueóstomo ou de uma ferida que vai abrir, que pode sangrar, e aquilo pode levar ao óbito daquela forma. A gente não quer que o nosso familiar e nem o nosso paciente ele venha a óbito dessa forma. Você morrer sangrando não faz o menor sentido. Você morrer vomitando fezes não faz o menor sentido, né? Não é isso que é cuidado. Então, para que a gente consiga fazer com que esse paciente ele venha a ser acompanhado na gente até o seu último dia, a gente precisa de toda essa preparação. Então, os médicos só faltam enlouquecer, porque eles precisam prever, junto com a enfermagem, o que é que pode acontecer. E aí, gente, quando a gente pensou nesse slide, né, o que é o óbito no domicílio? O óbito no domicílio, ele a gente usou, inclusive, essa expressão, é o evento. Mas, para um evento acontecer, muitas coisas vêm antes, vem durante e vem depois. Para esse evento acontecer, não aconteceram um monte de coisa, né? Teve aquela coisa, tá atrasado, não teve. Teve aquela coisa de deu tempo fazer isso, as blusas saíram na hora, porque esse negócio de blusa é bruxaria, né? E aí, para o paciente, para a gente conseguir esse óbito no domicílio, o óbito ele é o evento. Para que ele possa acontecer, a equipe ela precisa estar dessa forma, conversando e dialogando constantemente sobre cada sinal físico, psíquico, espiritual, social, biológico, orgânico, do que for, que atravessa esse sujeito, para a gente poder se antever a qualquer tipo de sofrimento, né? Então, e aí, quando a gente trouxe esse slide, a gente não pode chegar lá e falar do momento do óbito, porque o momento do óbito ele é o evento final, né, para aquele paciente. Claro que a gente segue, inclusive, né, a gente vai falar sobre isso. Mas é o evento, é o que está acontecendo. Mas para que ele aconteça, a gente precisa estar atrás dos bastidores, fazendo as coisas andarem, né? Fazer as coisas andar, fazer as coisas darem certo, porque a gente ainda tem falhas de logística, né? A gente desenha um plano de cuidado para um paciente, mas a gente sabe que esse plano de cuidado não depende só da gente. E aí são outros atores, né, nos bastidores que nos dão apoio, e às vezes acontecem assim as falhas, que é quando vem os nossos desafios. Nós temos desafio quando a logística não
não nos atende a tempo. Nós temos desafio quando eu boto um técnico dentro do domicílio e ele não é preparado para isso, né? Já aconteceu de chegar um técnico do domicílio e olhar para aquele paciente, não, ele é muito grave, eu não tenho condições, e abandonar o plantão, isso acontece. E como já acontece também muitos bons, né, que acolhem a família. E tem técnicos também que, quando a gente está dentro do domicílio, quando a gente presta assistência, essa nossa assistência não é só para o paciente, a gente tem que cuidar dos que estão em torno. E quem está em torno? O familiar, o cuidador e o nosso técnico. A gente nunca pode deixar essas 3 pessoas de lado, porque elas estão envolvidas no cuidado, estão também, muitas vezes, em sofrimento no que está acontecendo ou no que pode acontecer, né? Então, a gente está sempre apoiando ali eles 3, ou quem tiver, às vezes, também tem os filhos, né? Sim. Os familiares, né? E aí, são esses desafios, são muitos, né? Se a gente passasse aqui a tarde inteira falando, ainda seria pouco, né? Então, gente, assim, fazer atendimento domiciliar, ele já é complexo, né? Você imagine fazer cuidados de final de vida, né? Muita complexidade. Então, assim, quando a gente entra no domicílio pela primeira vez, porque na nossa rotina o paciente é acompanhado por uma equipe assistencial que identifica o perfil para o acompanhamento e solicita o parecer. Embora a gente já tenha as informações que são compartilhadas pela própria equipe assistencial, a gente precisa, porque são muitas especificidades. Uma das primeiras coisas que a gente fala quando está frente a frente com a família, com o paciente, além de nos apresentarmos, é dizer, nós queremos saber quem é o seu Antônio, quem é a dona Maria. E isso é fundamental, para que a gente possa conhecer de quem a gente vai cuidar. Se a nossa proposta é cuidar bem, é promover bem-estar, a gente precisa saber de quem a gente está cuidando. E aí a gente explica porque, às vezes, as famílias não estão acostumadas aos profissionais de saúde ter interesse ou ter tempo de querer saber a história de vida daquele paciente. Isso decorre tempo e, assim, a nossa dinâmica ela permite, porque também, se não for assim, a gente corre o risco de cometer erros durante a assistência, né? E a gente precisa minimizar essas possibilidades. Então, quem é o seu Antônio? Do ponto de vista biográfico, o que ele foi, o que ele fez na vida, quais são os seus hobbies, quantos filhos, se casou, se manifesta religião, seus valores, suas crenças. Então, tudo isso importa para a gente, né? Às vezes a família fica meio assim, aí a gente diz, não é mera curiosidade. E quando a gente coloca isso, aí a família, opa, alguém aqui se interessou por mim de verdade. E aí se abre. Na maioria das vezes, a gente encontra essa abertura. Então, é fundamental então, que a gente conheça essa dinâmica familiar, como é que ela se estrutura, como é que ela se organiza, que papel social esse paciente representa dentro dessa família. Ele é o provedor? Ele estava no mercado informal, mas era quem levava a renda para casa? Ou ele tem uma questão previdenciária pendente que também permite que a renda não entre? Está com medo de perder o plano porque o plano está atrasado? Quem é que está assumindo o papel do cuidador? É um cuidador contratado? É um cuidador familiar? Não importa, cada um com suas especificidades, mas a gente precisa estar próximo, seja ele contratado, seja ele familiar, cada um com as suas demandas, né? E aí, muitas vezes, há um acúmulo, uma sobrecarga, muitas vezes, do cuidador formal ou do cuidador familiar, né? Que precisa cuidar do seu esposo, vamos dizer assim, dar conta de toda uma logística e isso traz muita angústia, traz muita preocupação. Às vezes você tem uma questão, como recentemente a gente viu, é o paciente que, junto com a sua companheira, já com 30 anos de relacionamento, mas que não tem ainda, não tem reconhecimento da união estável. E aí é interessante, eu já vou entrando nesse aspecto aí, porque a gente está lá com um paciente em curva de declínio, em processo ativo de morte. Não sei se vocês já ouviram essa expressão,
Mas só um parênteses aqui, pedindo licença aqui ao médico. Então, o processo ativo de morte é um momento do adoecimento que vai se desenhando como os momentos finais, de dias a horas, em que o paciente vai apresentando, evidenciando sinais clínicos de que a morte pode estar próxima. Não vão, vocês nunca vão ouvir de nenhum de nós dizer, olha, vai acontecer amanhã. Daqui a 3 dias. Não, a gente não temos bola de cristal, né? Mas esses sinais clínicos nos permite passar orientações fundamentais para a família e que vai nos dizer um pouco do tempo que a gente tem. Eu cheguei hoje pela primeira vez na casa do paciente, ele já está com sinais de processo ativo de morte, eu tenho pouco tempo. Como é que eu vou vincular com essa família, né? Com que abertura eu vou falar para ela que ela precisa ir na Defensoria Pública atrás do reconhecimento da união estável, porque isso vai facilitar ela receber um benefício previdenciário. Interessante que, nesse caso, tinham 2 grandes demandas. Ela queria entrar na justiça para conseguir a alimentação da GTT, que é a sondinha da barriga, e a questão da relação, né? do relacionamento, do reconhecimento. E aí, a prioridade, no momento, não é a alimentação, é o reconhecimento. Por quê? O paciente está em processo ativo e ele não estava se alimentando em dieta zero. Então, para algumas questões, para esse momento, para esse recorte, para esse caso, para esse tempo, a prioridade para quem estava paralisada, porque essa esposa estava paralisada no fazer que era necessário, a prioridade era essa. Então, reconhecer a dinâmica, conhecer e reconhecer essa dinâmica familiar vai nos trazer elementos para que a gente possa identificar quais são as demandas sociais, quais são as demandas emocionais, espirituais e físicas mais urgentes, porque eu tenho um tempo que corre. Eu não posso aqui, olha, vá lá na defensoria, solicitar a dieta, que aí, solicitar a dieta lá na Secretaria de Saúde, daqui a 1 mês você vai ser chamada. Eu não tenho esse tempo, está fora da realidade, né, do contexto aqui. Então, o próximo passo, após nós estarmos assim, bem apropriados ali, assim, né? Porque é um recorte. Existe toda uma vida, né? Toda uma história para trás que a gente não consegue acessar. A partir daí, a gente se preocupa com a questão de, então vamos sentar. Quem são os familiares que estão aqui próximos? São os filhos, todos moram aqui. Vamos nos reunir, vamos conversar, então. Vamos falar sobre a nossa proposta de cuidado, mas também, antes, a gente quer saber o que vocês estão entendendo do processo de adoecimento, quais são as expectativas para o futuro. O que a família pensa sobre esse momento agora? E aí a gente vai construindo esse diálogo, né? Até chegando porque a comunicação ela não é fácil, né? E a gente vai tendo que aperfeiçoar o nosso feeling para saber o momento de falar e o momento até de parar de falar. Porque a família não está aguentando ouvir aquele tempo. Por hoje é só. Né? E aí porque senão a gente vai estar atropelando as coisas e pode piorar a situação, né? E aí a gente faz muita conferência familiar e fazemos quantas vezes forem necessárias. Chegou a filha de Brasília e ela está totalmente fora aqui do que a gente está... Contextualiza o que é a filha de Brasília? Não, a filha de Brasília é um jargão que a gente usa. Não tem nada contra Brasília. Não, Brasília é ótimo. É só um jargão que a gente usa. Olha, chegou aquele familiar que não está entendendo bem o que está acontecendo e está, né, a filha distante, e aí está desalinhando o que foi planejado. Vamos ter que voltar lá e sentar com a filha de Brasília também. Claro, né? E aí o momento do adoecimento muitas vezes muda. Ontem o cenário era a decisão era hoje a decisão já é outra. Não existe o certo e o errado. Existe aquela indicação, aquela condição que é mais adequada para aquele paciente que está inserido naquela família. Né? Então, e não é... E aí, nessas conversas com as famílias, a gente fala que a gente vai construir um plano de cuidados a partir de decisões que são compartilhadas. Nós não vamos chegar com a nossa verdade ou com o que a gente acha que é o melhor para o paciente. Eu acho que o melhor para ele é ele ficar aqui mesmo, até o final. Quem é você? Né? E aí a gente vai construindo isso para que a gente chegue nessas decisões que são compartilhadas. Né? Nós, equipe, com família e com o paciente.
né? Assim, o paciente sempre... E o paciente oncológico tem uma característica que é muito relevante, porque ele vai interagir com a gente, ele vai dizer o que ele quer, a não ser que a condição de adoecimento já não permita. Diferente dos outros pacientes com doenças crônicas, crônico-degenerativas, que em processos demenciais, por exemplo, que a gente não vai conseguir saber do paciente, a família que vai ser esse porta-voz. Mas é isso, o objetivo final entre aspas, porque ele se modifica, ele se reorganiza, ele se adequa àquela condição, é que a gente construa esse plano de cuidados domiciliar. Ok, não estou bem certo se o óbito vai ser no domicílio, diz a família, nunca pensei sobre isso. Tá, a gente não precisa decidir agora, mas amanhã a gente precisa retomar esse assunto, porque o tempo está correndo. E é no sentido de proteger também essa família e esse paciente, para que eles não se deparem diante de decisões que vão trazer muito mais angústias ou culpas lá na frente. A gente não dá conta de tudo, não é isso, não se trata disso. Mas a ideia é que a gente abra esse leque para que a gente consiga ir dialogando com essas demandas e dando suporte, que é o nosso papel. Eu acho que é esse já o caso. Vamos falar um pouquinho. A gente trouxe 2 casos, assim, pontuais, para a gente ilustrar algumas coisas que nós estamos falando. Pode começar com a Dora? Pronto, vou falar de Dora. Dora é uma idosa de 87 anos que teve um diagnóstico de câncer de mama em 2003. Na ocasião, ela não quis fazer a cirurgia, mas chegou a fazer uma quimioterapia, mas passou muito mal e fez 10 sessões de radioterapia. Reuniu os famílios, e isso foi um dado importantíssimo para a equipe, reuniu os famílios, porque a gente pergunta, e ela falava sobre o que ela queria, como ela queria ser cuidada? Reuniu os filhos e disse, eu não quero fazer cirurgia. Eu não quero fazer nenhuma medida invasiva, não quero internar. E, ok, os filhos ficaram cientes dessa informação. Passaram-se 10 anos e aí começou a sentir um quadro de dor, a doença progrediu. Vocês sabem, né? Aí a doença progrediu e aí chegamos no que se desenhou como a fase final da doença. E aí ela morava com uma filha, ela viúva, 4 filhos. Ela morava com uma filha, ela pediu para que essa filha cuidasse dela. Então, morava com essa filha. E tinha uma outra... Eles tinham uma condição social frágil, né? Vamos dizer assim, uma condição social difícil. Então, ela não conseguia contratar cuidador, mas, vez ou outra, tinha alguém lá para auxiliar. Quando nós chegamos lá, porque aí ela morando com essa filha, genro e 2 netas. E aí a filha precisava trabalhar, profissional de saúde, inclusive, e a filha mais nova era quem ajudava a cuidar da avó. Mas essa neta, no caso, tinha questões psiquiátricas importantes também e tinha muito sofrimento em lidar com o adoecimento da avó e sempre trazia a perspectiva de que a avó ia ficar curada. Desses 4 filhos, uma participava eventualmente da rotina de cuidados, mas muito esporadicamente, e outros 2 estavam com vínculos rompidos, né? Sendo este um grande sofrimento para a paciente. E a filha também trazia como sofrimento, apesar de ter os seus conflitos com os irmãos, mas ela trazia como sofrimento porque sabia que isso trazia sofrimento para a mãe dela. E aí ela, em algum momento, veja só, ela dizia, não sei se eu quero que ela fique no hospital ou em casa, né? E a gente construindo isso e pensando. Em algum momento, ela teve um agravo, e ela internou, levou a mãe para o hospital. A mãe passou um tempo e voltou para casa e retomamos o acompanhamento. Voltou com sintoma controlado, mas logo depois veio um declínio importante, né? O declínio, realmente, a doença progrediu bastante. E aí veio o grande dilema da filha. Se mantinha a mãe em casa ou se levava para morrer no hospital. Por quê? Porque a filha, então neta da paciente, não aceitava essa condição. E ela ficou com medo de que sua filha, neta da paciente, descompensasse
se o óbito acontecesse em casa. Então, a gente conversou bastante sobre isso, pensando nos cenários, e como é que seria isso no hospital, como seria no domicílio. Ela não tinha adesão aos tratamentos, né? A neta, pensamos em outras estratégias para permitir que fosse o mais tranquilo possível, caso a gente mantivesse essa condução no domicílio. E aí, o que acontece? E o dilema da filha era assim: eu me preocupo com a minha filha, porque eu não sei como ela vai ficar, mas vou ficar com peso na consciência, porque a minha mãe pediu para morrer em casa sobre os meus cuidados. Imagine esse dilema, né? A preocupação de como é que essa filha vai ficar, a então neta, e de como é que a paciente vai ficar. Essa é uma fala que a gente escuta muito, né? Minha mãe pediu para morrer em casa. Isso é, por um lado, bom e, por outro lado, um peso para quem está ali naquela casa e para quem vai ficar naquela casa. Lembram que a gente está aqui na morte como um evento. E aí, o que aconteceu? Um belo dia, no caso, foi a última visita que a gente fez à paciente. Ela estava toda arrumada, a paciente. E aí a filha disse assim: os meus irmãos disseram que vinham vê-la hoje. Porque ela estava mesmo no sofrimento e a gente... Poxa vida, o que está faltando, né? Porque, enfim, a gente faz os nossos questionamentos também. E aí ela disse: eles ficaram de vir hoje para vê-la. E ela está aqui toda arrumada. Ela já não interagia muito bem, mas tinha alguma resposta, alguma interação. E aí a gente acredita que ela estava compreendendo tudo, né? E aí a gente foi, tomara que eles... Porque teve outros momentos que eles prometeram a visita e não foi, né? Momentos anteriores. E aí a gente ficou, isso foi numa sexta-feira, e levamos essa preocupação para cá no final de semana. E ela estava realmente em processo ativo, né? E aí os filhos foram na própria sexta-feira, depois que a gente saiu, isso a gente soube depois, na semana, e ela morreu 2 dias depois, né? Então, é só um exemplo de tantas nuances que acontecem no óbito no domicílio. Em casa é o melhor lugar para morrer. Tem um pouco de uma romantização que ela não é real, né? Assim, nunca é fácil. Vai ser sempre difícil. São decisões difíceis. Não cabe julgamentos. E vocês vejam que a gente está num contexto privilegiado. Nós estamos aqui dentro de uma operadora de saúde que dispõe todo o suporte, isso a gente pode dizer, que dispõe todo o suporte necessário, logístico, estou falando, para se fazer para essa condução no domicílio. Diferente da grande maioria da população brasileira, onde a Política Nacional de Cuidados Paliativos, não sei se vocês sabem, se não sabem, acho interessante que quem se interessar pelo assunto vê, fez 1 ano da publicação da Política Nacional de Cuidados Paliativos, e agora, foi em agosto, saiu uma portaria para as primeiras habilitações de equipes em apenas 3 estados ou 4. 3 no Sul, Sudeste e o Tocantins. Então, a gente está muito engatinhando, né? O brasileiro, se vocês virem estudos, sofre muito para morrer, morre muito mal. Se morre muito mal no Brasil. Porque se tem a ideia também, uma das coisas, que o hospital, por ter um aparato tecnológico fantástico, é o melhor lugar para se morrer. Enquanto que o paciente, em cuidados paliativos plenos, ele precisa de mais recursos humanos e menos tecnologia. Né? A gente tem uma tecnologia refinada, mas não é tanto quanto o aparato, aquela tecnologia pesada de um hospital. Né? Então, dentro de um espaço privilegiado que nós estamos, a gente sabe disso. Né? Temos muito a avançar ainda, mas vamos acreditar. Então, é só para um exemplo mesmo do quanto que é complexo. A gente teria vários e vários outros exemplos. A gente foi pensando nos casos e aí tentando recortar, né? Esse outro caso, eu não sei se a equipe vai lembrar, que é o caso M, né? Um homem, 50 anos, casado, 2 filhas, profissional da saúde. Casado com uma profissional de saúde, né? Morou por muito tempo em um outro país e descobriu um câncer gástrico, né? Fez tratamento, todos os tipos de tratamento bem avançados, né? Todos. Olha como a gente é inter, gente. A gente está falando aqui juntinho, ó, quase aqui uma dentro da outra. Foi para fora, né? Fez todos os tipos de tratamento, inclusive tratamentos experimentais, né?
Porém, infelizmente, essa doença ficou estável por um tempo, ele exerceu sua função por muito tempo, né? Mas ele retorna ao Brasil já sem uma perspectiva curativa. Quando a gente chega, né, no domicílio para começar o acompanhamento, é interessante como a gente precisa ser interdisciplinar. Não dá mais para fazer cuidado paliativo multi, assim, sabe? Onde estamos aqui, cada um no seu quadrado, e a gente não consegue olhar para outro e reconhecer que o fazer vai ser o da Paty, que o fazer vai ser o do Cláudio Pinheiro, que o fazer vai ser da Claudiana. Não dá. Quando a gente entra, a gente percebe que há uma resistência em falar, não sobre a doença, porque sobre a doença, como são profissionais de saúde, eles explicavam sobre a doença de forma muito clara. Diagnóstico, as quimioterapias, todo o tratamento proposto, as medicações, né? A esposa se voltava muito para o nosso médico para falar sobre a farmacodinâmica das medicações para dor. Mas quando a gente entrava nesse nuance de como é que você está com isso? Né? Um casal jovem com 2 filhas pequenas em casa, uma, né, com Down, mas que tinham uma vida extremamente ativa e que estavam paralisadas frente à morte, né? Porque ele teve um emagrecimento num tempo muito curto, uma mudança, né, de vida, de qualidade de vida, de uma forma muito abrupta. E aí o plano era que conseguíssemos esse acompanhamento no domicílio. Não queria ir para o hospital. Mas havia uma dificuldade em falar sobre isso, né? No domicílio, a gente acaba se dividindo. Um entra para o quarto, aí eu brinco que é assim, atalha a mãe ou tatai a filha, sabe o que é atalhar, né? Do verbo atalhar. É do verbo pegar você. A gente atalha. Você não conhece, não é do tempo de você. A gente fica perto da pessoa, né? Então eu digo assim, Patrícia, tu atalha, não é nem atalha, viu? É atalha a mãe que eu atalho a filha. A Claudiana atalhou o paciente junto com o Cláudio Pinheiro, né? O nosso médico, na verdade, era o outro. E aí a gente não conseguia entrar em questões sobre o que é que atravessa essa família nesse processo. Uma coisa quando você está no hospital você pode até ficar lá o dia todinho, mas você tem a possibilidade de ir em casa e tomar um banho. Troca de cuidador. Né? Você desce lá da enfermagem. Não tem, só tem eu, mas você pode descer, comprar um lanche lá na portaria e voltar. Você respira. Quando é na sua casa, que a pessoa que você ama está ali no quarto morrendo. Né? Numa sociedade hoje que a gente precisa resolver problemas logo, resolva logo, porque se não resolver, o profissional não presta. Inclusive nós, né, da psicologia, estamos sendo cobrados por isso. Tem nada a ver com isso. E aí, quando a gente chegou lá, eles falavam, o casal falava sobre esse sofrimento, mas a gente percebia a angústia de da morte estar chegando dentro do domicílio. Né? E nós, enquanto equipe, falávamos, eu acho que ele vai hospitalizar. Mas a família dizia, não, eu quero em casa. Uma familiar dizia que queria no hospital, a esposa dizia que não queria em casa, o paciente dizia que queria dentro de casa, entenderam? A esposa dizia que não queria em casa, o marido dizia que queria em casa. E a mãe dele, que apenas passava pela gente, ela nunca sentou com a equipe para estar perto. E quando a gente convidava, ela passava. Né? Eu lembro que um dia eu atalhei ela na cozinha, né, pedi um copo d'água, que a gente faz essas estratégias. Me dá um copo d'água, na verdade a gente não quer água. A gente quer só um lugar para estar e ouvir. Né? E eu sentei, ela estava com um livro da religião católica na mão, mas ela não lia o livro, ela só fazia folhear as páginas enquanto ela conversava comigo. Ela dizia, é muito difícil, é Deus que sabe. É muito difícil, é Deus que sabe. Né? Então, há uma angústia frente a essa morte ali. Né? Porque quem é que vai morrer? Né? Eu fico muito angustiada quando a gente fica falando, né? Inclusive eu tenho um livro, né? Qual o melhor lugar para se morrer? Né? Em busca da boa morte. Pronto, o nome do livro é esse, Em Busca da Boa Morte. O livro é ótimo, mas se a gente for pensar como é essa busca da boa morte, há uma complexidade nisso. Né? Porque às vezes os sintomas eles estão bem controlados. O paciente não está em sofrimento. E aí a família diz assim, inclusive a gente tem um caso, a família diz assim, mas ver minha mãe assim é muito ruim, porque ela não é assim. Há um não reconhecimento daquele sujeito naquele momento, porque ela não está mais dando a benção para a filha. Né? E aí, nesse caso, foi decidido por remover o paciente para o hospital, né? E ele veio a óbito no hospital.
Porque, mais uma vez, a morte ela não é um evento isolado. Ela precisa ser pensado de forma compartilhada e desculpabilizada, porque ainda tem isso. Às vezes o familiar diz, mas ela queria tanto que fosse em casa, não estou atendendo o último pedido dele. O que é isso? Né? E, na verdade, a gente precisa ir desconstruindo essa ideia e pensar sobre o que é essa busca por uma boa morte. Porque a morte não é só para o sujeito que morre, é para os que ficam também. Né? A gente fala, morreu para você. Né? Morreu para a gente, profissional da saúde, que está lá e que a gente não vai mais acompanhar. Mas para quem perdeu, o pai, a mãe, o irmão, o namorado, quem for, a falta vai ficar. Né? A presença dele vai acontecer, inclusive no domicílio. Então, a gente precisa se preocupar com isso. Ah, vocês só acompanham até o paciente morrer, depois vocês não vão mais lá. Nós temos o que nós vamos já conversar sobre a visita póstuma. Mas não, nós não damos seguimento presencial do nosso familiar, mas nós temos a responsabilidade ética de cuidar dessas possibilidades. A gente não pensa, quando a gente vai fazer o plano de cuidado nas medicações, dos sintomas possíveis? Então, a gente tem que pensar também nas possibilidades de lutos complicados. Né? Como vai ficar o luto para fulano? Como vai ficar o luto para cicrano? E, mais uma vez, nem sempre a gente consegue, porque nós estamos lidando com vários pontos. Nós temos 3 equipes de cuidado paliativo, mas nós temos equipes de intercorrência, nós temos equipe de urgência, nós temos equipe administrativa. Então, nós somos uma engrenagem. Se a engrenagem não estiver conversando, nada vai acontecer. Né? E aí a gente trouxe esses 2 casos, com um aqui aconteceu, né, esse óbito em casa e o outro no hospital, para vocês verem que a equipe ela não está fechada. Não somos nós que vamos ditar qual é o melhor lugar. Né? E aí um tópico importante que dá aqui, né, 33 horas, é o tópico comunicação de notícias difíceis. Né? Porque a todo instante nós já entramos para comunicar notícias difíceis. A gente não entra no momento bom daquele paciente. A gente entra quando as outras terapêuticas, né, as terapias, não estão dando mais resultado. Exatamente. Né? E aí, quando a gente entra, a família diz assim, tá, e aí? O que é que a gente vai fazer agora? Nada, né? Vamos esperar morrer? Né? Não tem nada para fazer mesmo, né? Aí, às vezes, eles usam uma palavra que é extremamente complexa e a gente sabe disso. A gente só cuida, né? Como assim? Só por aí. Vamos aqui desmembrar, fazer o checklist do que é só cuidar. Né? É cuidar desse sintoma. Né? É cuidar desse sintoma não apenas físico. E aí, quando a gente fala em comunicação de notícias difíceis, que não acontece só nas conferências, né? Acontece muitas vezes do início, na chegada, até a despedida. Hoje mesmo, né? Quando a gente chegou num domicílio, desse caso de uma paciente de câncer de cabeça e pescoço, quando a gente chegou, nós fomos recebidos por muitas demandas familiares de questões sociais bem significativas, de relacionais, da questão da relação familiar. E aí a gente chega e nós recebemos uma quantidade de informações sobre a situação que esse paciente se encontra e a situação que a família se encontra. E aí, muitas vezes, né, a gente precisa respirar, se distanciar do que a gente está ouvindo e dizer, peraí, isso tudo aqui é sofrimento, isso tudo aqui é angústia, isso tudo aqui é um processo de elaboração dessa paciente que passou 3, 4 meses no hospital e volta completamente diferente e invadida para o domicílio. E aí a gente respira e diz, hoje é o nosso primeiro dia. A gente precisa conhecer Dona Antônia. E aí, quando a gente vai ver, a gente vai vinculando e conseguindo construir esse plano de cuidado. E aí, a gente fez toda a primeira escuta, e aí eu e Patrícia ficamos com uma das familiares, e aí ela disse sim, tá, mas me disseram que não vale a pena mais levar ela para o hospital. Estava eu e Pati. E a gente, olha, pera, nós já passamos quase 1h30, não foi lá? E aí já tínhamos falado muito, já tínhamos falado sobre o adoecimento, já tínhamos falado sobre a relação, já tínhamos falado sobre as angústias familiares diante do atual quadro, já tínhamos falado sobre alguns aspectos do adoecimento. Falar sobre, já que ela não estava nesse processo ativo, né, ela está com a doença grave, ameaçadora da vida, e que a gente sabe que o declínio vai ser próximo, né, por causa desses sinais, mas a gente disse, olha, vamos aqui, hoje é o nosso primeiro encontro. Porque alguém falar, um profissional da saúde falar para você,
olhe, então eu acho que nem vale, nem faz sentido, ou não é melhor não levar ela para o hospital, para uma paciente oncológica é muito complexo. Porque nós já vimos que existem sintomas que, inclusive, a gente pode não dar conta. Né? Claro que isso pode ser estar na diretiva. A gente pode, no momento seguinte, que vai ser próximo, sentarmos e conversarmos sobre esse plano de... Que é isso? Eu nego, já estou brincando. Falarmos sobre esse plano de cuidado. Mas a comunicação de notícias difíceis, ela é a base do nosso trabalho. Nós não comunicamos notícias fáceis. Então, eu não sei nem dizer para vocês o que seria uma notícia fácil dentro do nosso fazer, né? Porque é da porta de entrada ao tchau, né? Ao momento que a gente está no carro e pensa, não está tão bem. Vocês perceberam como esse familiar ele não estava na mesma página que o outro, né? Perceberam como há aí um conflito e é incrível como a gente quase sempre acerta, né? Nessas questões que estão nos bastidores. Vamos lá. Quem escolhe o lugar para morrer? É uma pergunta. Estão vendo aí? Um ponto de interrogação. E aí? Eu estou vendo os olhos de vocês assim, ó. Quem escolhe o lugar para morrer? Era para ser o paciente? A própria família. Também. Tem alguém? Levanta a mão. Sim. Então, a gente conversou e disse, mamãe, como é que você está se sentindo agora? Está muito ruim aqui. Perfeito. Que tal voltar para o hospital? Ela disse, eu acho que lá vai ser melhor. E o hospital recebeu a gente muito bem. Que bom. O hospital recebeu muito bem, porque já tínhamos saído de lá, foi só 2 dias que a gente ficou fora. E a gente falou que teria sido por isso, porque ela estava se sentindo muito desconfortável. Perfeito. 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 Eu resumiria, né, a resposta a essa. Todas estão certas, né, porque não tem resposta certa e errada. Mas quem escolhe lugar para morrer é o processo. É o processo, né? Porque muitas vezes o desejo de um é ficar em casa, o desejo de todos, por exemplo, é ficar em casa, mas o processo, lembram que é um evento? O processo faz com que isso aconteça. E aí também não é errado também, como às vezes já aconteceu em situações nos nossos acompanhamentos, de um familiar desde o começo dizer que não queria morrer em casa, não queria ver seu ente, e o próprio paciente não queria, mas que no final, com controle de sintomas, porque muitas vezes também é um medo de como essa morte vai acontecer, né? E aí, como a gente conseguiu muitas vezes controlar os sintomas, ele fez o desfecho em casa do óbito, né? É muito interessante isso, porque alguns familiares falam, não quero, é hospital. E aí o processo é quem vai dizer o lugar do óbito, né? Nas conferências, nas conferências que a gente faz no começo, no meio, quando for necessário, a gente vai dialogando e discutindo o que é do desejo. Mas é o processo que vai dizer como o evento e onde o evento vai acontecer. E, assim, eu acho que as equipes que estão lá já tem um tempo que trabalham nessa área, eu acho que a equipe já tem até amadurecido que o fato de você acompanhar o paciente e ele ter um desfecho de óbito no domicílio não significa que o trabalho não foi bem conduzido, vamos dizer assim. Isso, no hospital. Eu acho que, porque, outra vez, não somos nós que escolhemos, né? É o processo, né? Então, porque
em outras ocasiões, era meio que uma frustração. Claro que existem situações e situações, aquelas que não poderia ter sido diferente, né? Nós não somos perfeitos. O que foi que a gente fez, faltou fazer, né? Então são reflexões que a gente também precisa fazer. Então, assim, hoje, pelo menos na maioria das situações, eu não sinto, eu não vejo que o caso da gente ter conduzido por um tempo no domicílio e esse desfecho ter sido no hospital, não é que não deu certo, né? Pelo contrário, né? Exatamente. Então, claro que é um indicador que importa para a operadora, mas, assim, em termos do nosso trabalho, do nosso compromisso que a gente tem, não significa um fracasso. Né? Então, se o paciente, porque ele não precisa ser a todo custo em casa. Né? Então, se é o local que o paciente e a família vão estar bem, se sentir bem, acolhidos e confortados, então, ok, deu certo. E graças a Deus, acho que antigamente a gente tinha muito esse medo, porque também a gente julgava como fracasso também antigamente, porque a gente não tinha essa retaguarda nos hospitais. Hoje em dia nós contamos. Então, quando o nosso paciente vai, a gente vai com a segurança que ele vai continuar com medidas de conforto no hospital, não vai ser submetido a medidas invasivas, né? Que antigamente não era assim. Hoje em dia, como você teve essa experiência, né? Foi para casa, foi para o hospital e continuou. Então, isso é muito bom quando o cuidado, independente de onde ele seja, se é em casa ou se é no hospital, ele é continuado. Né? Então, tem algumas orientações que também são importantes nesse processo. Então, é importante saber da família, né? Sinalizando aí o cenário já de fim de vida. Como é que está a organização em relação a ritos funerários? Se tem plano funerário? Checar se existe alguma pendência? Se vai ser cremado, porque, né, existe aí uma diferençazinha no fornecimento da declaração de óbito. Então, são orientações que é interessante, que é importante que sejam antecipadas, porque na hora que acontece, as coisas precisam... pense uma pessoa que poderia organizar isso, né? Porque, de repente, a filha pode dizer, eu não tenho condições de lidar com isso. A quem você delegaria? Né? Ao meu marido, ao meu irmão. Então, é a questão de você se antecipar às situações, para que no momento não tenha mais sofrimento agregado. Né? Então, a gente tem essa preocupação, né, de passar essas orientações, o momento do óbito em si, né? O que fazer? Às vezes, antes mesmo da gente orientar, a família já traz essa preocupação. E o que é que eu faço quando acontecer? Né? Então, no nosso serviço, a gente tem o atendimento domiciliar, ele funciona de domingo a domingo, de 7 da manhã às 19 horas. Então, se o óbito acontece nesse horário, um dos médicos da assistência domiciliar vai até o domicílio para fornecer a declaração de óbito, para, então, a família dar seguimento com a funerária. Se for fora desse horário, tem o serviço de urgência e emergência. Então, essa retaguarda ela é fundamental. Né? E aí, o médico da urgência vai fornecer esse documento. Porque algumas famílias, né, pensam, eu pensei que eu ia ter que levar para o SVO. Né? São questões que a gente pode minimizar, mas que fazem toda a diferença. E aí faz parte do cuidado com a família e com todo o processo. Né? É tão interessante que nós já chegamos em alguns domicílios onde o paciente estava em óbito, né? Já tinha ido a óbito e o familiar não sabia. Ou a técnica, né, não foi naquele segundo. Né? E aí tem um caso bem interessante que a gente esteve. Nós chegamos na cadeira, um paciente que vinha sendo acompanhado pela nossa equipe. E quando nós chegamos, o cuidador não havia percebido. A esposa... acho que você vai lembrar. Sim. A esposa estava sentada na cadeira ao lado dele, e aí a Claudiana estava verificando os sinais, ela olhou para mim. Foi. Não tinha roupa, ele não tinha roupa para essa situação, né? Porque a gente precisa de roupa, olha, para morrer, que interessante, né? E aí a gente ficou lá com ela, a gente ficou por muito tempo, a Claudiana, né, tirou os acessos, né? Deixou ele limpo, né? Dentro do que era possível. Aí nós ficamos por muito tempo até os familiares chegarem, até porque, como era uma morte inesperada, apesar da situação de fragilidade,
nós também ficamos com a família, quando tem apenas um cuidador, para a gente ter a segurança de que esse familiar vai ficar bem, né? Mas quando Claudiana saiu na porta, ela fez, do nada, né? E aí, quando a gente entra e realmente e ela perguntava, e aí eu lembro que o nosso médico, né, o Jacó, ficava, será que foi mesmo, né? E aí ele mesmo ia lá constatar aquele óbito, né? Mas em outras situações, a gente muitas vezes está fazendo, né, o médico, a enfermeira estão lá fazendo as avaliações e o paciente vem a óbito. E aí a gente precisa ter o cuidado de que, pronto, dali a gente não sabe que horas a gente vai sair daquele domicílio. Porque a gente vai precisar, se a gente não tiver levado a declaração de óbito, alguém vai ter que voltar, porque a gente chama de base, né, para a Unimed, para pegar, e o restante da equipe vai ficar. E aí a gente vai estar fazendo ali o acolhimento para aquele momento, né? Um outro ponto, gente, é que nós fazemos também os acompanhamentos póstumos. Para alguns familiares que nós tivemos um acompanhamento mais longo ou vínculos bem construídos, após o óbito, cerca de 10 dias, 15 dias, a gente marca com a família uma visita na casa, né? Para a gente poder... A gente fala assim, nós queríamos ir dar um abraço à família, abraçar vocês, podemos? Né? E aí nós vamos a esse domicílio, conversar como a família está, né? Conversar como foi o momento, caso eles queiram conversar sobre isso. É interessante que, do nada, a gente começa a ver a equipe indo para o quarto onde o paciente estava, né? Para ver como é que está o quarto agora, que também é algo importante, né? Porque essa casa, ela muda com o adoecimento, mas ela muda também com a morte, né? E aí a gente vai lá e finaliza de forma oficial, né, esse acompanhamento. Nós da psico, né, não só da psico, mas normalmente a psicologia também faz as ligações de acompanhamento póstumo. Então, nós temos um hábito, né, de mandar mensagem, ligar, se necessário, fazer um atendimento virtual para esse familiar que ficou, né? Então, é interessante que a gente, né, cada equipe vai se organizando de uma forma, mas normalmente o que acontece ligo com 1 mês, 3 meses, se for esse luto complicado, acaba que ligando mais vezes, o acompanhamento mais próximo por causa de alguma dinâmica familiar mais complicada, nós nos colocamos à disposição, encaminhamos para os serviços necessários, né, de acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Então, é muito interessante, porque a gente acaba aqui fazendo parte da vida de muitas famílias, né? E eu tenho muita gratidão por isso, né? São muitas histórias que a gente conta, e quando a gente começa a falar de um caso, lembrei, né? O Cláudio Pinheiro, a gente fala assim, a varanda era de tal jeito, porque as varandas, para eles, é algo que lembra. São 90 pacientes, gente. Né? Ele lembra das 90 varandas. Pode perguntar aí. Né? E aí, gente, para a gente finalizar, né, a gente trouxe aqui uma frase, um trecho. Quando não há esperança para ser salvo e nem a morte chega a se cumprir, o que há, em que lugar estamos? Esta é a dor e nós a atravessamos. Né? A melhor coisa que a gente pode fazer é não deixar o nosso familiar, nem o nosso paciente, nem a nossa equipe sozinha. Né? Nós não funcionamos sozinhos. Não existe equipe. Cuidado paliativo não se faz só com médico, não se faz só com enfermeiro, não se faz só com psicólogo, não se faz só com assistente social. Precisa de uma equipe completa. Quando um não vai, a gente sente a falta dele. Não é a falta apenas dele enquanto companheiro, porque também a gente sente, mas é dele enquanto fazer. Né? Precisava da Patrícia, mentira, eu escutei daqui. Que loucura! Como é que Cláudio Pinheiro nos humilha assim? Mas a gente precisa, né? Então, quando muitas vezes uma não está tão bem para estar 100%. E aí a gente precisa estar somando forças ali, né? O trabalho interdisciplinar não é você pegar a fala do outro, é você saber que a fala do outro vai completar a sua e que a sua completa a do outro e que vai construindo assim uma grande história, né? Mas muito obrigada, Cláudio Pinheiro, Jéssica, Luana, querem falar alguma coisa? Quer o microfone? Quer o microfone, Pinheiro? Porque, como médico, a gente cresce muito isolado, né, nesse cenário do cuidado. E a equipe ser interdisciplinar, ela tem 2 questões que são muito interessantes. A primeira é o quanto a gente aprende um com o outro.
Então, a gente brinca que tem outra assistente social nossa lá, a Raquel, que troca curativo. Eu estou aprendendo um monte de coisa de benefício social. Então, assim, a gente vai aprendendo muito com o outro. E o outro ponto importante, que é um cuidar do outro. Enquanto a gente está cuidando da casa e está cuidando da família e do doente, você tem o cuidado entre a própria equipe, porque a gente já viveu situações como a enfermeira da nossa equipe, que a mãe morreu de câncer de mama, não conseguia enfrentar o cuidado de uma mãe com câncer de mama, com 3 filhos pequenos. Então, essas coisas também são fundamentais nesse trabalho. A gente só consegue cuidar se a gente entender que a gente também precisa de cuidado, né? Mas é isso, gente. Muito obrigada. Espero ter contribuído. É isso. Gostaria de agradecer primeiramente, né, vocês pela mesa incrível, cheia de aprendizado, um momento muito rico. E agora a gente abre para perguntas, né, se alguém tem alguma pergunta. Boa tarde. Primeiramente, foi uma honra ter prestigiado esse momento. E eu queria saber da perspectiva de vocês, essa realmente é uma pergunta mais pessoal, né? Tipo assim, vocês enxergam, por exemplo, pronto, consegui agora formular na minha cabeça. Vocês conseguem enxergar que as famílias atualmente estão conseguindo lidar melhor com a morte? Depende do processo. Né? Porque, assim, claro que hoje já é outra coisa. Né? Há 10 anos atrás... Menina, eu fiz residência há 10 anos, descobri um dia desses. Sou muito... É porque eu sou gênia, eu comecei com 5. Há 10 anos, quando a gente falava sobre a morte no domicílio, parecia que era um pouco mais assustador. Né? Hoje, quando a gente vai falando, a gente vai construindo, né, com essa família, e se a gente consegue entrar mais cedo, porque se a gente entra quando o paciente está em processo ativo... Como é teu nome? Gelvan. Gelvan, se a gente entra quando o paciente está em processo ativo, cá para nós, como que a gente vai criar vínculo? Se a gente entra um pouco antes, quando a gente vai saber da família, saber dessas construções, desses vínculos, aí a gente consegue fazer com que esse processo ele não vai deixar de ser doloroso, mas ele seja possível. Né? Mas nós, muitas vezes, vemos como, em algumas situações, sim, acaba sendo doloroso. Né? Em algumas famílias específicas, foi sofrido. A gente não consegue, a gente fala, né, às vezes, não conseguimos. Né? Não conseguimos alcançar. Porque não diz da morte em si, diz do que vem antes e de quem estava antes. Né? Então, eu acredito que está bem melhor do que há 10 anos. É mais fácil falar de morte. Inclusive, dessa forma aqui, né? Porque é difícil para um profissional da saúde médico, por exemplo, dizer assim, morrer. Né? É um fracasso, né? Antigamente. Hoje a gente vai falar sobre esse fim de vida de outro lugar. Obrigada pela pergunta. Quer responder? Não, dá certo aqui. Deixa eu só fazer um comentário. Estão ouvindo? Eu acho que também está muito relacionado ao acesso aos serviços de saúde, né? Assim, é você ter o direito de receber um diagnóstico, de você ser tratado adequadamente, não somente em termos tecnológicos, mas em termos de capacitação dos profissionais, né? Voltados para um olhar mais humano, né? É redundante, mas, enfim, é isso mesmo. Então, eu acho que a gente tem avançado, sim. Né? Cuidado paliativo no Brasil é relativamente novo, década de 80 para cá, 80, 90. Então, ainda somos muito juvenis, né? Então, temos muito a amadurecer. Então, as famílias, geralmente, quando elas trazem alguma resistência ou alguma resiliência, diz respeito também às experiências anteriores, né? De como o pai morreu, de como o vizinho morreu, de como foi lidar com o tabu da morte, que ainda né? Ainda muito estigmatizado. Então, é uma série de variáveis, né? Mas eu acho que, sim, tem sido mais... Você imagine a gente ter 70% dos nossos pacientes em acompanhamento
morrendo no domicílio, né? Eu acho que é um dado que fala muito. Porque, como eu disse, a gente tem condições de oferecer esse suporte em casa em termos logísticos, né? Não é só isso que importa. Mas eu penso, sim, que a gente tem avançado bastante. Boa tarde. Eu fiquei pensando enquanto vocês falavam, né? E esse é um assunto que eu gosto bastante, me interessa muito. E eu queria saber como é que vocês enxergam o que acontece com os familiares que cuidam dessa pessoa. Tipo, qual a visão de vocês? Como é que vocês veem o que vai acontecendo com essas pessoas durante esse processo até que ocorra, de fato, a morte daquele paciente? Depende, né? Existe o cuidador contratado, existe o cuidador profissional. Hoje em dia a gente tem, inclusive, vários estudos que falam sobre isso, né? A sobrecarga dos cuidadores, né? Sendo ele contratado ou não. Os vínculos que são estabelecidos, porque a gente vê, às vezes, profissionais cuidadores contratados que têm vínculos como se fossem familiares, né? Então, assim, quando esse paciente ele entra num declínio funcional maior, o sofrimento é imenso. Então, há uma resistência, vou usar essa palavra, mas não é essa, tá? Mas há uma dificuldade, por exemplo, em olhar para esse sujeito, para esse paciente que está em maior fragilidade, né? Então, o que a gente vem percebendo, e a Paty pode ir, né, a Clau também, mas depende desse vínculo, mas a sobrecarga do cuidador. Nós estamos com dinâmicas familiares cada vez menores, né? Filhos idosos cuidando de pais idosos. Né? Então, precisando contratar, ou então buscando as ILPs, as instituições de longa permanência, para esse cuidado. E a gente precisa ampliar o nosso olhar para isso, porque se você é filho único, seus pais envelhecem, e você precisa trabalhar, e você precisa trabalhar para cuidar, né? E aí você precisa contratar alguém. Então, a gente percebe famílias em algumas situações muito sobrecarregadas com esse cuidado, por essa dinâmica familiar. E aí é por isso que a gente também chega para eles, né? De escutar, de tentar pensar em propostas de um estratégia para eles, né? Para eles enfrentarem isso, né? Passarem por esse processo, por essa fase da vida deles, né? E é interessante, gente, que às vezes o familiar cuidador, quando em algumas situações, ele já cuidou de outro familiar. E ele já cuidou de outro familiar. Sabe aquele familiar, o escolhido? Pronto. E aí, a gente fica muito atento a isso. Já cuidei do meu pai, já cuidei do meu avô, estou cuidando agora do meu irmão. E aí a gente, opa, peraí, né? A gente teve vários casos assim. Vamos ficar atento para que ela possa cuidar de si, né? Porque, assim, embora muitas vezes você veja famílias com... Porque a gente ainda vê, cuidando dos mais idosos, né, que ainda tiveram mais filhos. Né? Daqui para frente vai ser mais complicado. Né? Mas, mesmo assim, você vê um filho apenas assumindo essa rotina de cuidado. Né? E aí, cadê a rede de apoio? Né? E aí se faz fundamental. Tem uma discussão dentro do cuidado paliativo e com a ação, né, nesse sentido de, principalmente para comunidades mais vulneráveis, né, as comunidades compassivas. Então, a gente já tem aí uma boa literatura que fala sobre as comunidades compassivas, que são profissionais de saúde, voluntários, né, da comunidade ali que se organizam para cuidar, que aí vão buscar, não é de forma isolada também, né, buscando também o apoio da equipe do Melhor em Casa, por exemplo, né? Vamos supor. E aí, para oferecer o melhor cuidado àquele paciente que está sozinho, que não tem um cuidador, que tem um cuidador sobrecarregado. Então, é uma discussão muito necessária, essa questão de você ampliar essa rede de apoio, de pensar nessas comunidades compassivas, porque as famílias não dão conta sozinhas, o sistema de saúde público não dá conta também de todas essas demandas, ainda está bem longe disso, porque nem se chegou lá. E chegando, imagine, né, o Brasil, um país continental, de locais de difícil acesso, né, em determinadas regiões, nós temos muitas complexidades, mas é uma veia que se pensa bem, né, dentro do cuidado paliativo, se ampliar as comunidades compassivas. Boa tarde, meninas. Gostaria de
saber de vocês, né? Como é que a equipe interdisciplinar lidaria com compreensão e manejo com um paciente em domicílio, né? Em cuidados domiciliares, e que nesse processo ele optasse por um tratamento alternativo, né? Tipo a naturopatia, né? Assim que fala. De boa. Vamos nessa, né? A equipe iria se juntar, pesquisar sobre, para conversar sobre, incluindo o plano de cuidado, né? De forma alguma a gente ia contrapor o cuidado, ele é construído, né? Então estamos juntos, né? Iríamos somar forças. Sim, sim, né? Sim, 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 sim. Total, total, né? Mais alguma pergunta? Dentre as notícias difíceis, quais são aquelas que são as mais difíceis? E existe alguma estratégia ou modo de fazer que vocês aprenderam a fazer da melhor maneira? E como é a reação desse familiar? A partir dessa reação, há uma validação também do que ele traz? Como é seu nome? Anderson. Anderson, uma notícia ela vai ser difícil a partir do olhar do outro, né? Porque para mim o que pode ser uma notícia muito difícil de estar manejando, para o outro, até mesmo a morte, ela pode ser uma notícia que não vai ser difícil para quem vai receber, porque a notícia é para quem eu vou estar ali dando, né? Então, penso dentro desse cenário que uma notícia difícil que traga sofrimento é aquela onde o paciente, a família, está tudo muito bem pactuado, esse cuidado no domicílio, e os sintomas físicos, eles não conseguem ser controlados. E aí a gente precisa, lá no domicílio, ligar e dizer, vamos ter que remover. E aí, assim, a família diz, não dá para tentar, mas a gente não queria. E o paciente, eu não quero. Mas existe algo que a gente não pode deixar esse paciente em sofrimento, né? Então, penso, meninas, que seria isso, né? A notícia difícil para a equipe talvez fosse dizer, né, ter que remover esse paciente porque o sintoma não vai estar sendo controlado, ou está numa sexta-feira à tarde de carnaval, onde achar técnicos de enfermagem para compor a equipe vai ser muito difícil e seria uma irresponsabilidade da equipe deixar esse paciente em sofrimento. Porque a notícia ela vai ser múltipla e ela vai ser difícil para quem recebe. Então, o mais difícil é você estar ali querendo, desejando, fazendo tudo, a família está fazendo tudo, a equipe está fazendo tudo, mas o adoecimento extrapola, né? E aí é um sangramento de difícil controle, é uma dispneia, uma falta de ar de difícil controle, e aí o médico vai lá e diz, vamos ter que remover, porque não vamos conseguir dessa forma. E aí remove, algumas vezes temos o final que a gente espera, de voltar para casa, mas outros, o paciente pode vir a óbito no hospital, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Mas difícil para a equipe é a gente estar fazendo tudo, a família está fazendo tudo, a gente está muito bem interligado, e aí vem algo extrapola, né? O difícil também, às vezes, é o familiar perguntar a demora, né? Porque, às vezes, acontece daquela morte se arrastar muito. E a gente realmente não sabe o porquê que isso acontece, e eles perguntam até quando. Essa espera é muito difícil para a gente. Então, isso é uma comunicação difícil também da gente passar para esse familiar. Perfeito. Né? Ele tem que sustentar esse tempo que a gente não sabe qual é. Não sabe. Como dessa senhora que a Patrícia citou, né, que essa senhora vinha em internação já há algum tempo, né, com o técnico lá, e acho que desde março, não foi? Né, Luana? Acho que era março, já vinha de muito tempo, e aí ela oscilava muito, e tinha momentos que a gente achava que ela ia e ela não ia, né? E a família angustiada, porque a espera também angustia, né, Dani? Então, isso é difícil também. Boa tarde. Boa tarde. O meu nome é Marcos, eu sou psicólogo clínico e eu atendo atualmente uma pessoa que está com câncer. A gente começou numa fase inicial e eu fui pego de surpresa agora, junto com toda a família, o quadro se agravou. E
eu estou acompanhando esse processo de se encaminhar para um possível fim recente. E é bem difícil, porque você não vê isso na faculdade, né? De que você vai ver isso na clínica. E o que eu tenho feito é tentado estudar e estar em ambientes onde eu possa pensar sobre isso e beber em fontes. E eu queria saber de vocês o que vocês conseguem me sugerir ou me dar de sugestão. Eu tenho, a partir da literatura, assumido a postura de atuar junto com a família, não só mais com a pessoa, mas com a família também, de fazer atendimento semanal, acolhimento e de pensar como é que está esse processo, de sugerir cuidados paliativos. Infelizmente, o convênio não atendeu ao pedido de cuidados paliativos, como vocês já citaram, né? Não é algo tão difundido, é muito restrito ainda esse tipo de atendimento, é muito específico. Até as formações também são restritas. Então, eu queria ver o que vocês conseguem me sugerir dentro desse cenário, que é desafiador. São tantas coisas. Tudo bem? Assim, primeiro, né? Qual é a sua abordagem? Pronto, não vou poder te ajudar muito, né? Mas vamos lá. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer abordagem, a gente precisa estudar sobre o luto. Né? O luto que não está só no morrer, de forma real, está nas várias mortes. Então, você precisa aí se debruçar sobre o estudo do luto. Né? Tem vários artigos aí de autores bem contemporâneos. Claro que entenda, eu não vou falar mal da Kubler-Ross, não é isso, eu gosto dela, tá? Mas existem outros autores que também estão atualizando essa discussão. Né? Então, a professora Cíntia, viu, tem várias referências boas, se você for lá no laboratório dela. Né? Mas estudar sobre o luto, Anderson, é uma boa, dentro da sua perspectiva. Né? E eu costumo dizer que a gente precisa observar. Né? E observar não é fazer aquela cara de paisagem, não. Né? É observar e ver qual é o movimento dessa família nesse processo das perdas simbólicas já vivenciadas. Né? O que foi que essa paciente já perdeu? Né? Perdeu a autonomia, perdeu o lugar dentro da família nessa função, que ela era provedora, o que foi que ela já perdeu? Né? E aí, entender nesse cenário quais são os aspectos saudáveis dela. O que é que ela ainda tem? Tá, ela perdeu algumas coisas, mas o que é que ela ainda tem? E mesmo que ela não tenha aí um acompanhamento em cuidados paliativos, o que é que ela diz da vida? Né? Algumas pessoas falam, não é para ela dizer do que ela diz da morte, não, que ela não morreu. Né? É para ela dizer o que ela diz da vida, porque a gente só vai dizer da morte se a gente diz antes da vida. Né? Então, Anderson, né? Marcos. Marcos, eu estou com medo. É a vida. Mas é medo de quê? Da morte. Mas a gente só fala da morte estando vivo. Né? Então, me conta um pouquinho como é que está esse processo, como é que foi, sei lá, tomar banho, como é que foi cansativo para você, quais são as estratégias que a gente pode pensar junto, né? E escutá-la não apenas do que ela diz, mas no que ela expressa, né? Do fechar do olho, do ficar ali virado quando alguém chega, de não querer tomar banho, de não querer comer, ou de estar com medo. Às vezes a pessoa diz assim, ela se entregou, ela não está nem querendo comer, mas às vezes a paciente não consegue. Ela não consegue porque ela está com dor. Ela não consegue porque ela está com medo de engasgar. Não tem fome, ela está enfadada, ela está com dor no corpo todo. Então, a gente precisa ir entendendo esses processos, que eles são diferentes quando há um adoecimento, principalmente com adoecimento grave, sabe? Mas eu penso que a principal leitura que você tem que ter é sobre o luto, e não sobre o processo de luto, sabe? Mas o que é o luto em si, porque às vezes a gente vai para as aulas, e aí vai lá, e o que é o luto, né? É aprofundar nessa leitura, porque ela está vivendo um processo de luto bem significativo, né? E dentro disso, o que é que ela fala da vida? Não sei se eu te ajudei. Então é isso, gente. A gente agradece a participação de vocês, mas não vou embora ainda, calma. Primeiro, gostaria de entregar, a gente gostaria, né, o LEP, uma lembrancinha em agradecimento. Quem não colocou ainda o QR Code, tá, por favor, coloque. E preste atenção nas informações, porque vai ser gerado um certificado automático. E aí, a gente vai ter agora um intervalo de 30 minutos com um karaokê e vamos ter sorteio.
E, por favor, olha, a próxima mesa tá incrível, imperdível. A última mesa para fechar essa jornada com chave de ouro vai ser sobre psicologia perinatal em foco. Cuidado psicológico na gestação, no parto, na infertilidade e no luto. Se fosse você, não perderia.